Olá, pessoal! Vamos começar a correção das atividades de matemática da semana 4 do PET 6 do 7º ano. Questão 1. Vemos a matemática em muitas obras de arte. Uma delas é o calçadão de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Observe a imagem no plano cartesiano abaixo e cumpra as orientações a seguir. Orientação 1. Transladar essa imagem horizontalmente para a direita 8 unidades, duas vezes seguidas, a primeira em relação à imagem original e a segunda em relação à imagem transladada, formando uma figura constituída por 3 imagens consecutivas e congruentes à original. Então, para fazer essa primeira parte, a gente precisa desenhar essa figura mais duas vezes aqui, transladar para horizontalmente para a direita. A gente precisa trazer para aqui e aqui. Então, olha só, a gente tem que seguir nessa mesma linha aqui para identificar esse primeiro ponto. Falou que é para transladar 8 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai começar a figura aqui. Então, esse primeiro pontinho já é aqui. Esse topo aqui, ele está a 2 quadradinhos. Então, 2 quadradinhos, aqui está o topo. Este meio aqui da minha figura está a 2 quadradinhos do topo. Então, se o topo está aqui, ele está a 2 quadradinhos. Essa parte aqui de baixo também, olha, ela está a 2 quadradinhos do último ponto que eu marquei, que foi esse pontinho do meio. Então, 2 quadradinhos, marco aqui, na mesma direção deste ponto. E esse ponto final está a 2 quadradinhos do ponto aqui de baixo. Então, 2 quadradinhos. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ligar, seguindo mais ou menos esse desenho. A mão livre é difícil fazer igualzinho. Agora, a gente tem que olhar, fazer essa parte aqui de baixo e essa parte aqui de cima. Essa curvinha aqui, ela está a 1, o risquinho do quadradinho está aqui, mais ou menos a 1 quadradinho e meio do topo. Então, mais ou menos 1,5 aqui. Vou unir esses pontos. E aqui a mesma coisa, está mais ou menos 1 quadradinho e meio aqui desse ponto mais baixo. Então, 1 quadradinho, meio tá aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Desenhar uma outra figura dessa aqui do lado. Pediu para transladar em 8 unidades. Se essa figura aqui tem 8 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então a gente já vai começar a próxima figura aqui nesse pontinho. E a gente tem que fazer da mesma forma que a gente contou para fazer isso aqui, a gente vai fazer a próxima. Então, aqui está a minha segunda figura. Então, a gente já fez a orientação número 1. Agora, a segunda. Transladar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades, formando uma figura constituída por 2 figuras congruentes à figura resultante da orientação 1. Então, o que a gente vai fazer? Transladar 4 unidades verticalmente para baixo. Nós vamos pegar essa imagem, transladar para baixo, descer com ela 4 unidades. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Minha próxima imagem vai começar aqui. Então, de novo, ó, esse pico está a 3 pontinhos. Então, 1, 2, 3 aqui. Essa partezinha aqui do meio está no mesmo rumo dessa. Essa partezinha aqui de baixo está 3 para baixo. 1, 2, 3. E essa partezinha aqui está no mesmo rumo dessa daqui. Então, 2 quadradinhos para cá. Aqui. Ligo e faço a figura. A gente já fez a primeira ondinha. Então, agora a gente tem que fazer essa parte de baixo. A gente já viu que está mais ou menos a 1 quadradinho e meio. Então, 1 quadradinho e meio. 1 quadradinho e meio.
Então, agora a gente precisa fazer o mesmo que fez aqui em cima, aqui embaixo. Então, a gente vai ter 3 ondinhas dessa aqui embaixo também. Então, já completei minha figura e fiz a observação 2. Agora, a orientação 3. Verifique se a imagem final, resultante das orientações 1 e 2, é semelhante ao calçadão de Copacabana. E, realmente, essa imagem é bem semelhante ao calçadão. Ainda mais se pintar aqui, né, de preto, igual tá essa primeira aqui, vai ficar muito semelhante. Questão 2. Agora responda as questões a seguir. Quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano no tópico anterior e do ponto central dessa imagem? Então, tá querendo os pontos das extremidades, que é esse ponto, e o ponto do meio. Vamos ver primeiro das extremidades. Esse primeiro ponto aqui. Então, vamos ver os pontos das extremidades. Esse pontinho aqui, ele tá aqui no X e aqui no Y. Esse X aqui é o menos 4. Menos porque está para a direita e ele está a 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E esse Y é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o primeiro ponto da extremidade é menos 4 e 8. Agora, a próxima extremidade, que é essa daqui. Esse é o X e o Y é o mesmo. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. O X é menos 12 e o Y é o mesmo 8. E agora, o ponto central. Esse ponto aqui, o X dele, 4, 5, 6, 7, 8. Então, menos 8 e o Y dele, 8. Então, extremidades e ponto central. Letra B. O que é uma translação? O que acontece com uma imagem quando a mesma é transladada? O que muda e o que se mantém? Então, na translação é quando eu pego uma figura de um lugar e transporto ela para outro. Continua o mesmo tamanho. Então, a resposta, o que é uma translação, é quando mudamos uma figura de lugar. O tamanho se mantém e ela é apenas deslocada de um ponto a outro. Então, o que se mantém? O tamanho e o que muda? A localização dessa figura. Letra C. Para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? O que deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem? Então, o que a gente tem que fazer? É transferir essa figura para o local desejado. E o que a gente deve fazer em relação às coordenadas vai depender se eu vou transladar essa figura horizontalmente, verticalmente ou para ambos os lados. Então, o que devemos fazer, como devemos proceder? Devemos transferir a figura para o local desejado. E o que acontece com relação às coordenadas? Se a translação for vertical, se eu pegar uma figura e quiser movimentar ela verticalmente, a abscissa, que é o X, se mantém e a ordenada, que é o Y, é alterada. Se a translação for horizontal, essa figura está aqui, eu quero trazê-la para cá, ou vice-versa. A abscissa, que é o X, é alterada e a ordenada, que é o Y, se mantém. E se for uma translação vertical e horizontal, essa figura tá aqui, eu quero alterar, colocá-la aqui. Ou seja, eu tive uma alteração horizontal e uma vertical. Tanto as abscissas quanto as ordenadas vão ser alteradas. Questão 3. Conhecemos 3 tipos de simetria: de translação, rotação e reflexão. Relacione as imagens ao nome da simetria correspondente. Então, translação é quando eu pego uma figura e coloco ela do mesmo jeitinho em outro lugar. Reflexão é o que acontece com o espelho. Eu vejo a imagem invertida. E rotação, se a minha imagem estava assim, eu rotaciono ela, seja no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, olha só, essa primeira figura, elas estão espelhadas. Se está espelhada, é uma reflexão. Então, aqui primeiro
Letra C. Essa segunda figura do raio tá a mesma coisa, só estava aqui na esquerda e foi para a direita. Então, não alterou nada. Se não altera nada, ela só mudou de lugar, translação. E essa estrela, ela foi rotacionada, porque ela estava nessa posição e agora ela está nessa posição. Então, letra B, rotação. Questão 4. Você conhece um cocar indígena? Abaixo temos a figura de metade de um cocar desenhado no plano cartesiano. Faça a reflexão dessa figura para completar o desenho, colorindo a imagem refletida adequadamente. A gente tem que refletir essa imagem para o lado de cá. É como se eu dobrasse essa folha, passasse uma tinta aqui, carimbasse do lado de cá. Então, a gente tem que ir fazendo ponto por ponto. Esse ponto aqui, ó, vai ficar nesse mesmo rumo a 2 quadradinhos. 2 quadradinhos. Esse próximo ponto aqui, ó, ele está a 1 quadradinho do eixo Y. Tá? Um quadradinho do eixo Y. Esse ponto está a 2 quadradinhos. 2 quadradinhos. Este ponto a 2 quadradinhos. Este ponto a 1 quadradinho do eixo Y. Este ponto a 2 quadradinhos do eixo Y. Então, 2 quadradinhos. Esse ponto a 1 quadradinho. Esse ponto aqui, ele já está em cima do eixo Y, assim como esse aqui de cima, é assim como esse. Então, a gente não tem como refletir ele. O que a gente precisa fazer agora? Ligar esses pontos para formar a outra metade desse cocar. Ó, desse para esse. Aqui. Então, essa primeira parte já está pronta, né? Que foi a metade dessa pena. Agora, a gente vai refletir essa segunda pena para cá. Esse pontinho aqui, lá em cima, está a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse ponto está a 1, 2, 3. Então, nessa mesma direção, 1, 2, 3 do Y, 1, 2, 3 do Y. Este ponto, 1, 2, 3, 4 quadradinhos do eixo Y. Então, nessa mesma direção, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Este outro ponto, 1, 2, 3. Então, há 1, 2, 3 quadradinhos do eixo Y. Este ponto, 3 quadradinhos, 1, 2, 3 quadradinhos. Este ponto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E este pontinho aqui, a 1, 2, 3. 1, 2, 3. E este pontinho está a 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. A gente já fez a primeira parte desta pena. Agora, nós vamos fazer essa segunda parte. Esse ponto central é o mesmo. Este ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Na mesma direção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Este ponto está a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Este outro ponto a 7 quadradinhos. Aqui. Este ponto está também a 7 quadradinhos. Então, na mesma direção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este outro está a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este está a 7 quadradinhos. Ele está aqui. Este pontinho está a 6 quadradinhos. Nessa mesma direção, a 6 quadradinhos. Então, agora a gente tem que ligar esses pontos para formar essa outra figura.
Então, agora a gente completa essa parte de baixo. E está formado o nosso cocar indígena. E aí a atividade pede para completar o desenho colorindo a imagem refletida adequadamente. Então, essa parte aqui vai ser igual a essa parte e essa pena aqui será igual a essa pena da direita. Letra A. Quais são as coordenadas dos 9 vértices da figura que está desenhada à metade, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então, eu estou imaginando que seja essa metadezinha aqui só. E ela realmente tem 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente vai achar as coordenadas desses 9 pontos. Lembrando que o eixo X, ele está aqui, ó. Aqui é o eixo X e aqui o eixo Y. Vai ficar mais fácil para a gente visualizar para achar as coordenadas dos pontos. Tá, então, a coordenada de cada um desses pontinhos. Sinalizei aqui pelas cores que estão marcadas para ficar mais fácil. Verde claro é esse ponto. Se ele está em cima do eixo Y, o X dele é 0. E o Y dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pontinho azul escuro. O X dele, 1, 2. E o Y dele, que é aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Que é 9. Pontinho rosa, o X dele é 1 e o Y dele, 4. Ponto verde escuro, o X dele é 2 e o Y dele, 4. Pontinho laranjado, o X dele é 2 e o Y dele é 1. Pontinho cinza, ele está em cima do X, então agora é o Y que é 0. E ele está em cima do 1. Então, o X dele é 1. Pontinho amarelo, de novo em cima do X, então o Y é 0. E o X dele é 2. Pontinho vermelho, o X dele é 1. E o Y dele agora já está nos negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. E o pontinho marrom, ele está em cima do eixo Y. Então, o X é 0 e o Y, menos 3, que ele está em cima do menos 3. Então, essas são as 9 coordenadas desses vértices que estão coloridinhos aqui. Letra B. Quais são as coordenadas dos 7 vértices que teremos que determinar para completar a figura mencionada? Ou seja, desses vértices aqui que a gente marcou. Então, eu vou marcá-los da mesma cor para facilitar. Esse aqui é azul como o de cá. Próximo é o rosa. Então, esses 2 rosas são pares. O outro é o verde escuro, que é esse aqui. Esse é reflexo desse. Próximo é o laranjado. Então, os 2 laranjados são reflexos. O próximo é o cinza. Depois, o amarelo. E, por fim, o vermelho. Sinalizei aqui com as cores e coloquei até nos mesmos lugares do de cima, porque a gente vai precisar comparar. Então, pontinho azul. Novo pontinho azul. O X dele, então, menos 1, menos 2. E o Y dele é o mesmo Y do azul de cá, que é 5. Pontinho rosa. O X dele, menos 1. E o Y, 4. Então, pontinho rosa, menos 1 e 4. Pontinho verde.
o x dele, menos 2. E o y dele, 4. Tá no mesmo sentido do rosa. Agora o laranjado, x dele, menos 2. E o y dele, 1. Pontinho cinza, ele está em cima do x, então o y dele é 0. E qual o x que ele está? No menos 1. Primeiro aqui, depois da esquerda do 0. Pontinho amarelo, de novo em cima do x, então meu y é 0. E o pontinho amarelo está no menos 2. E o pontinho vermelho, ele está no menos 1 do x. E o y dele, menos 1, menos 2, menos 3. Então, a gente já achou as coordenadas dos 7 vértices que a gente refletiu. Letra C. O que temos que fazer em relação às coordenadas dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo y para obter os 7 vértices restantes para completar a figura? Ou seja, está perguntando o que eu tive que fazer com esses pontos aqui para obter esses pontos. Vamos analisar. Letra A são os pontos que já tinham, letra B são os pontos que a gente achou. Olha só, azul com azul, 2 e 5 menos 2 e 5. O y continuou a mesma coisa, só que o x mudou de sinal. Vamos conferir mais um. 1 e 4, aqui embaixo menos 1 e 4. Y se manteve e o x mudou de sinal. Se a gente comparar, olha, todos os x estão com o sinal trocado e o y permanece. Então, o que a gente teve que fazer? A gente manteve o y. Então, o y a gente manteve e o x, ele mudou de sinal. Quando um número só muda de sinal, sem mudar o valor em si, a gente multiplica ele por menos 1. Então, vamos ver qual resposta tem isso aqui. Mantém a abscissa e manter a ordenada? Não, porque a ordenada manteve, mas a abscissa não. Manter a abscissa? Também não, porque a abscissa ela foi multiplicada por menos 1. Multiplicar a abscissa por menos 1, ok. E manter a ordenada? Sim. Então, resposta certa, letra C. Vamos só conferir a letra D. Falou que era para multiplicar a abscissa por menos 1. Ok, né? O x a gente multiplicou por menos 1. Porém, ele fala para multiplicar a ordenada, que é y, por menos 1 também. E não, a nossa ordenada ela foi mantida. Então, realmente, letra C. Letra D. O que fizemos para completar a figura foi determinar o simétrico em relação ao eixo y dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes a este eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Olha só, tá falando. Olha só, está falando que a gente achou os simétricos de todos esses pontos aqui, mais esse ponto aqui. E esse ponto aqui a gente não achou. Por que a gente não acha simétrico desses pontos? Porque eles não têm simétrico em relação ao eixo y. Se ele já está em cima do eixo y, quando eu espelhar ele, ele não vai passar para fora do eixo y, ele continua aqui em cima. Então, por que não precisamos determinar? Porque esses pontos não têm simétrico em relação ao eixo y. Letra E. Qual é a diferença entre translação e reflexão? Então, olha só, na translação, eu só mudo a figura de lugar. Ela continua com o mesmo tamanho e na mesma posição. Eu só desloco ela. E na reflexão, a figura ela é totalmente espelhada. Na translação, a figura continua com o mesmo tamanho e na mesma posição. Ela é apenas deslocada de lugar. Na reflexão, a figura ela é espelhada. Letra F. Quando estamos de frente para o espelho e levantamos o braço esquerdo, nosso reflexo levanta qual braço? Por que isso acontece? Então, se eu estou de frente para o espelho e levanto o braço esquerdo, o meu reflexo vai levantar o braço direito. E por que isso acontece?
Porque está acontecendo a reflexão da imagem. Eu estou vendo a imagem espelhada. Então, é levantado o braço direito. E por que que isso acontece? Porque houve a reflexão da imagem e eu estou vendo essa imagem espelhada. Questão 5. Abaixo temos um pentágono e um eixo de reflexão. Utilizando uma régua, faça a reflexão desse pentágono. Então, eu não vou simplesmente pegar esse pentágono aqui e desenhar ele aqui. Ele tem que estar refletido. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai fazer isso com o auxílio de uma régua. A gente vai pegar uma régua e vai colocá-la perpendicular a esse eixo R. Como que eu sei disso? Quando o número de marcação da minha régua tiver bem em cima da letra R. Não pode estar assim, ó. Tá vendo que o eixo de marcação aqui do 1 está tortinho? Ele tem que estar retinho, bem sobre a reta. Não importa se é o 1, se é o 2, qual que seja. Tá, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar em cada vértice desse pentágono o 0 da régua. Então, vou começar por esse vértice central. Vou colocar o 0 aqui, em cima dele, e vou posicionar minha régua de maneira retinha aqui em cima do eixo R. Então, aqui no meu desenho, pode dar uma diferença por causa do tamanho da impressão. Aqui no meu desenho está 0,9 entre o eixo de reflexão e o vértice do meu pentágono. Então, eu tenho que desenhar um vértice pro lado de cá, que vai ser refletido, a 0,9. Então, eu tenho que estar a 1,8 aqui. Aqui está esse vértice. Agora, vamos para esse vértice. 0 em cima do vértice. Retinho aqui com o eixo R. E aqui no meu está dando 1,9. Então, eu tenho que desenhar 1,9 para cá também. Agora, esse vértice aqui de cima, posiciono o 0 nele. Os números aqui também estão certinhos. Esse vértice aqui está localizado a 3,7 do meu eixo R. Então, eu tenho que fazer um outro vértice do lado de cá, localizado a 3,7 também. Este outro vértice, 0 nele, ele também está localizado a 3,7. Então, marco 3,7 para o lado de cá, dá em cima do 7,4. Esse outro vértice, 0 nele, ele está a 2 centímetros da reta R. Então, eu marco 2 centímetros aqui. E agora, eu preciso unir esses vértices. Então, esse aqui é o meu pentágono que foi refletido com relação a esse eixo R aqui de reflexão. Questão 6. Observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante do plano cartesiano abaixo. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas e uma translação para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Então, olha só. Primeiro, eu vou fazer uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Ou seja, eu preciso refletir esse triângulo do lado de cá. Então, esse primeiro vértice aqui, ele está 1, 2, 3 do eixo Y. Então, ele vai estar no mesmo rumo aqui, a 3 para a esquerda. Aqui está o meu novo eixo A, que eu vou chamar, meu vértice A, que eu vou chamar de A'. O vértice B, ele está a 7 quadradinhos do eixo X. Ele tem que estar nesse mesmo rumo aqui, a 7 do Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou chamá-lo de B'. Esse C aqui, ele está a 4 quadradinhos do eixo Y. Ele vai estar 4 quadradinhos para a esquerda, no mesmo rumo.
1, 2, 3, 4. Vou chamar ele de C'. E agora eu ligo esses vértices. E está pronto a minha reflexão com relação ao eixo Y. Vamos só achar as coordenadas aqui para a gente ver o que aconteceu. Esse X aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, e esse C aqui está no 4. Lembrando que é tudo negativo porque está à esquerda. Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos achar os vértices para a gente relacionar os vértices de cada um. Então, esse X aqui, menos 3, e o Y, 2. O X aqui, menos 7, e o Y, 3. Vértice C, o X dele, menos 4, e o Y, 6. Olha só, de novo, como a gente já viu lá no exemplo anterior. Quando eu fiz uma reflexão com relação ao eixo Y, o X mudou de sinal, mas o Y continuou o mesmo, olha. 3 e 2 virou menos 3 e 2. 7 e 3 virou menos 7 e 3. 4 e 6 virou menos 4 e 6. Agora, a gente vai fazer uma translação para o quarto quadrante, ou seja, esse quadrante aqui, deslocando 10 unidades. Em cada um desses vértices, eu vou deslocar 10 unidades para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o meu novo A, que eu vou chamar de A duas linhas. O B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou chamar de B duas linhas. E o C, ele está aqui, tem que descer 10 unidades com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está aqui, vou chamá-lo de C duas linhas. Vou ligar esses pontos. Então, olha, a gente vai achar agora os novos vértices. Esse A aqui, o C e o B. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora o Y, o C está aqui, o B aqui e o A aqui. 1, 2, 3, 4, menos 4, 5, 6, menos 7, menos 8. Vamos achar os novos vértices. O A, o X dele, 3, e o Y dele, menos 8. O B, o X dele é 7 e o Y, menos 7. E o C, o X é 4 e o Y, menos 4. Então, o que aconteceu aqui? O meu X continuou igual, 4, 3 e 7. A mudança foi somente no eixo Y. De 6 passou para menos 4, de 2 para menos 8 e de 3 passou para menos 7. Então, o que eu fiz aqui de 6 para ir para menos 4? Eu subtraí 10. Por que foi 10? Não falou para eu deslocar 10 unidades? Se eu estou vindo para baixo, eu já estou indo para os números negativos e subtraio esses 10. Então, aqui é um exemplo claro que a gente consegue ver a diferença entre reflexão, olha só, eles estão espelhados, e translação. Ele saiu daqui e veio aqui para baixo, mas continua na mesma posição, do mesmo tamanho. Questão 7. Observe o triângulo retângulo desenhado abaixo. Faça uma rotação de 45 graus em torno do ponto B, no sentido anti-horário. Ou seja, eu vou ter que rotacionar nesse ponto aqui, sentido anti-horário, é para a esquerda. Utilize a régua e transferidor, ou então, trace um plano cartesiano sobre a figura, identificando o ponto B como origem, o que facilita executar o giro de 45 graus sem o uso de um transferidor. Então, como sugestão da própria atividade, eu desenhei aqui, então, um plano cartesiano e coloquei o triângulo em cima dele.
E desenhar, e falou para eu girar em 45 graus para cá, né? Nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário. Como que eu faço isso? Eu sei que cada quadrante aqui tem 90 graus, porque esse aqui é um ângulo reto, olha. E aí, para eu achar um ângulo de 45 graus, eu preciso partir esse quadrante aqui no meio. E como que eu parto ele? Para eu desenhar uma reta aqui que vai me identificar um ângulo de 45 graus, é a reta que vai passar bem no meio aqui, ó, de cada quadradinho. Vai cortar esses quadradinhos aqui na diagonal. Então, eu vou colocar aqui na origem e cá no meu último quadradinho. E vou traçar essa reta. Essa reta aqui, então, está dividindo o meu quadrante, que tem 90 graus, no meio. E vou fazer o mesmo do lado de cá. Então, ó, bem aqui no zero, bem na origem, e cortando as diagonais. Pronto. Essa reta aqui também divide esses dois quadrantes em 45 graus. Agora, o que que eu faço? Eu vou pegar esse triângulo que estava assim e vou desenhá-lo agora aqui. Então, esse lado aqui, olha, medindo aqui na régua, ele mede 2,5 centímetros. Então, esse ladinho aqui vai passar a pertencer a essa reta. Então, vou desenhar aqui um ladinho de 2,5. Lembrando que pode dar diferença no tamanho por causa da impressão. Às vezes, cada impressão tá com um tamanho. Agora, esse lado aqui embaixo, essa minha base, ela está medindo 5 centímetros, 4,9. 5 centímetros. E ela vai pertencer agora a essa reta aqui. Então, eu vou marcar 5 centímetros nessa reta. Aqui. E o outro lado eu posso medir, mas não tem necessidade. É somente eu fechar esse meu triângulo. Então, esse aqui é o meu novo triângulo, que foi rotacionado 45 graus. Isso aqui continua sendo o ponto B, esse o ponto A e esse aqui o ponto C. Então, o triângulo que estava nesse sentido, ele fez isso aqui, rotacionou 45 graus.